Olá, pessoa lindíssima! Mais um Pod Ícones no ar. E eu, Milene Salomão, tenho o prazer de receber duas pessoas mais do que extraordinárias. Recebo hoje aqui, com um prazer enorme, Dr. Kleber Meirelles, ortodontista, e a sua filha, Júlia Meirelles. Se apresentem, por favor, sejam mais do que bem-vindos ao Pod Ícones. Prazer muito grande mesmo recebê-los aqui. Opa, obrigado. Para mim também é um prazer muito grande. A gente já estava nutrindo essa ideia já há um tempo, né, Mi? Então foi uma coisa legal estar aqui agora com você. Eu sou Kleber Meirelles, ortodontista, né, como já foi dito, e hoje em dia tenho o prazer de viajar a esse mundo aí, levando a nossa ortodontia brasileira de grande qualidade para o mundo todo e, graças a Deus, percebendo que essa ortodontia é vista lá fora também com grande qualidade. De vez em quando trazendo aqui minha princesinha junto comigo, né? Que está fazendo odonto, ela vai falar agora dela, mas basicamente hoje minha vida é dividida entre consultório, aulas online e aulas presenciais aqui fora do Brasil. Mas hoje vai ter tanta coisa massa, assim, que com certeza vai servir de insights mesmo, né? Principalmente para pessoas que estão chegando agora, estão começando a sua carreira com uma nova visão já e aproveitando essas possibilidades de comunicação, né? E Ju, me conta, Ju. Oi, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje. Eu sou estudante de odontologia, estou no 7º semestre. Estou aí nessa vida também, já estou acompanhando um pouco meu pai, acompanhando aí o dia a dia clínico e tudo mais. E é um prazer estar aqui também. Muito obrigada. Tá vendo? Gente, pai e filha, que relação legal, né? Legal. Na profissão. E aí agora, na relação de pai e filha, agora também nessa jornada profissional. Uma coisa assim, super curiosa. A gente já vai linkar passado, presente, futuro. E vamos lá. Me explica, e para que todos possam entender também, sua escolha na ortodontia e esses novos caminhos que você trilha, né? Essa forma de trabalhar com essa especialidade em campos vastos, assim, atravessando fronteiras de fato, né? Me conta como foi a sua escolha pela orto e agora também nesses novos passos aí que você anda trilhando. Tá bom. A ortodontia para mim foi a única especialidade da odontologia que eu faria. Eu, quando era mais novo, né, lá na faixa dos 12 a 14 anos, provavelmente comecei com 12 a 14 anos, foi feita ortodontia em mim. E eu fiquei muitos anos na ortodontia, quer dizer, fazendo um tratamento ortodôntico, sendo paciente. E quando eu fui escolher odontologia, minha ideia era fazer ortodontia, desde o começo. Eu adorava a ideia de você pegar um dente torto e consertar. Foi muito legal. E aquilo ali juntou também com a ortodontia ser tão... Você sabe disso, né? Ela é extremamente rica, porque ela não tem muito a ver nem com odontologia de um modo amplo, porque a gente dá biomecânica, que é uma coisa de física, e trigonometria, a gente dá crescimento craniofacial, que é muita parte de biologia mesmo. Então, ela é muito desafiadora, né? Então, eu achei a ortodontia a especialidade certa, porque eu sou muito curioso, sempre fui muito curioso. E aí foi a ortodontia que me deu isso, né? Fazer esse caminho de procurar novos conhecimentos. E aí, depois disso, depois que eu comecei a trabalhar com ortodontia, logo em seguida eu comecei a dar aula, né? Então, a aula para mim entrou logo em seguida a minha clínica. E é uma coisa interessante, que até pode ajudar as pessoas, né? O objetivo é até ajudar novas pessoas que estão entrando na odontologia. Quando eu começava a estudar lá, quando eu fui lá para a USP, quando eu comecei a estudar ortodontia, eu estudava para mim dando aula. Olha, uma técnica maravilhosa. A forma que eu aprendi de aprender mais foi falando como se estivesse dando aula. É interessante que depois algumas pesquisas mostraram que a forma melhor de você reter conhecimento é quando você ensina, né? Mesmo que não houvesse ali uma plateia, mesmo que não houvesse alguém para eu falar diretamente, era como se eu estivesse fazendo isso. E eu começava a reter mais conhecimento, né? E aí também, depois disso, pelo fato de eu ter feito isso, acabei entrando na parte do ensino. E aí foi rodando. Eu falo muito. Se você quiser que eu pare, me fala. Caminha que o negócio tá bom. Aí eu comecei a dar aula. Você sabe que você foi minha aluna. Eu fui, rapaz, ele contou. Nós não vamos falar sobre isso, porque o tempo é cruel, tem muito tempo já. Mas a gente ali foi a primeira turma, foi a minha primeira turma. Ali, eu fui da primeira turma. Você foi da primeira turma. Pô, que legal. É, muito legal. E uma didática excepcional. Isso tudo que ele comentou aqui agora, Ju. Eu lembro dele, ele falando, eu lembro dele dando
aula. E uma coisa que parecia tão distante, tão difícil, né? Física, enfim, biomecânica. Poxa, compreender o que é um torque de raiz, não é uma coisa simples. A gente sabe até definir, sabe o que é. Sim. Mas você visualizar aquilo acontecendo, quando você tem um professor com didática e que sabe explicar aquilo de maneira precisa, a mágica acontece. E aí, muito obrigada. Eu tenho muito que agradecer. Eu que estou agradecendo agora por esse feedback maravilhoso, porque naquela época, quando eu olho minhas primeiras aulas, eu até tenho a vergonha. Não, aqui nada. Não. Mas sabe o que acontece? Você falou uma coisa interessante em relação à própria didática, porque eu acho que é bom enriquecer. Para quem está entrando hoje como Ju, né, que está agora terminando a graduação, quem quer enveredar por esse caminho é buscar nas suas próprias dificuldades formas de você conseguir suplantá-las, superá-las. E isso é uma dificuldade que eu tinha. Eu não conseguia ver a biomecânica quando me foi ensinada, apesar de ter a USP, os melhores professores do Brasil. Né? E hoje em dia a USP, em 2 ou 3 anos seguidos, ela é ranqueada como a melhor faculdade de odontologia do mundo. Olha. Então é uma grande faculdade, uma grande universidade. Então, apesar disso, eu não conseguia visualizar. Então, minha dificuldade em visualizar me fez fazer vídeos tridimensionais. E eu ia comentar sobre isso. Lembra que eu disse, poxa, como é que você faz? E quem é que faz isso para você numa época que não era moda? Porque a gente está realmente falando de muitos anos atrás. Olha, tempo, viu? Ai, meu Deus do céu, não vou nem falar o ano. Assim, bastante, viu? Bastante. Verdade. E eu lembro que era você mesmo que montava aqueles vídeos, né? E muito legal quando colocava aquilo ali na aula. E, poxa, e eu olho hoje em dia, eu acompanho toda a sua trajetória em rede social. Daqui a pouco fazer umas perguntas sobre isso também. Para sanar minha curiosidade também, né? E de muita gente que quer saber. Ajudar também quem está querendo ajudar, fazer esse caminho, né? Exatamente. Mas eu lembro bem que seu pai preparava aquelas coisas lá, mostrava para a gente, e ele colocava tudo em funcionamento. Então, a gente tinha... Né? Hoje em dia, talvez quem viva nos tempos atuais não tenha noção da dificuldade que era para pessoas da minha geração conseguir ter meios, mecanismos, recursos de visualização de algo que não era fácil de se conseguir há alguns anos atrás. Há bastante, certo? Mas para dar uma amenizada no negócio. Ô, Ju, uma curiosidade, assim, como é ser filha de Dr. Kleber Meirelles, um ortodontista nato, no que é que ele te influencia, como é que você vê, assim, quais as suas perspectivas, ainda mais você sendo dessa geração que trabalha com novas formas de comunicação, né? Como é, assim, sua vida, Júlia, com o pai, Dr. Kleber Meirelles? Pronto. Me conte. Eu sempre tive, querendo, uma relação muito boa com meu pai, né? E, na verdade, não foi sempre a minha vontade de fazer odontologia, mas também foi uma questão, foi uma influência também, porque a gente sempre esteve muito junto ali um do outro, muito perto, muito próximo. Então, quando eu entrei para odontologia, meu pai ficou extremamente orgulhoso, né? Ele ficou, claro. Eu lembro. Ele ficou assim. Você lembra quando eu descobri que você era filha dele? Eu lembro, na aula online ainda, que eu entrei na pandemia, né, Pro? Você lembra? Pois é, mas é muito interessante, porque até na faculdade mesmo, muitos professores, meu pai conhece muita gente também, claro. Meu pai tem muitos contatos também lá. Então, assim, quando tem essa parte, como você falou também, da descoberta e tal, é tipo, meu Deus, você é filha de Kleber e tal. Então, tem essa coisa na faculdade também. Mas é muito engraçado, até na viagem que a gente fez mesmo, quando a gente estava junto, era muito engraçado, porque eu ficava falando, gente, é meu pai, que loucura. Você não tinha essa visão, né? As pessoas falando, meu Deus, Dr. Kleber, tirar uma foto. Meu Deus, é meu pai. Que loucura, né? Mas é muito interessante você olhar assim de fora e falar, tipo assim, meu pai, tô ali todos os dias com ele, entendeu? Para as pessoas ficam, meu Deus, Dr. Kleber, vou tirar uma foto, eu tenho um curso com ele. Ele é ser filha de um ícone mesmo na ortodontia. E agora não é mais uma ortodontia que está restrita ao nosso mercado, é uma ortodontia que ultrapassou as barreiras do nosso país. Sim. Né? Então você não tinha essa percepção até estar junto com ele nessa caminhada. E como é isso aí, Ju? Me diga aí, você agora, essa nova geração, como é que você se enxerga atuando no mercado? Porque como é que eu enxergo hoje em dia a odontologia? Eu acho que não dá mais para ficar restrita da forma... Não falo só de odontologia, não. Sim. Eu falo de profissões em geral, mas trazendo para o foco da saúde, né? Mudou muito. Nós temos uma forma, né, fácil, palpável e dinâmica de se comunicar
podendo atingir uma gama muito maior de pessoas. E, para mim, foi uma adaptação a essa nova forma, né? Venho de outra geração. Mas a geração atual, ela já vive nesse mundo de comunicação através de redes sociais e tudo mais. Como é que você enxerga assim, o desenvolvimento, o seu desenvolvimento? Já você já vai estar no mercado de trabalho, né? Aproveitando rede social, isso aumenta a network. Você pode responder também, viu, Kleber? Não, eu estou achando legal, porque eu acho que eu quero ver a visão dela também a respeito disso. Eu falo muito sobre isso com o Ju, né? A gente tem que estar inserido nesse contexto, né? E ela, se você olhar o Instagram dela, é o Instagram fechado, ela está ainda naquela questão do Instagram de utilizar de forma mais pessoal, que é uma forma também válida de utilização do Instagram. Mas, do ponto de vista profissional, se você souber utilizar as mídias sociais, as redes sociais a seu favor, e aí a minha própria história, porque eu comecei dessa forma. Isso. Eu lembro Algumas pessoas me perguntavam, por que você não faz o Instagram? Por que você não faz? Porque você sabe que a gente de outra época tinha aquela... Era um ponto que era muito importante, travava a gente. Isso. Falava, olha, quem é dessa mídia social, quem está nesses esquemas aí, o pessoal taxava de blogueiro, taxava de marqueteiro, de uma forma muito pejorativa. Eu também estava nessa... Não, muito marqueteiro. E para a gente sair disso e entrar nesse outro lado... Profissional, né? É difícil, né? É verdade. E aí eu comecei a fazer do meu jeito, né? Comecei a fazer do meu jeito, tipo, não era eu fazer foto com blogueiro, não era eu fazer foto com influencer. Era eu dar a minha aula no Instagram. E deu certo. Você vê que é uma coisa que pode ajudar muita gente. Você quer começar de uma forma, seja honesto, né? Entregue, não faça isso guardando segredos, ou estou ali fazendo uma coisa. Não, eu entrego tudo ali. Eu lembro que minha irmã falava isso para mim, né? Mas como é que você dá tudo ali de bandeja, aquela informação para as pessoas? Eu falei, gente, aquilo que eu estou fazendo ali é o que eu faço em aula. Ninguém vai aprender odontologia, ortodontia num vídeo no Instagram, num vídeo no YouTube. Ali é para quem já sabe. Poxa, eu estou me lembrando que na aula de Kleber eu assisti dessa forma, eu estou agora pegando um jeito novo que ele está fazendo. Era para me manter atualizado e manter meus alunos atualizados, mas funcionou de uma forma positiva para mim. E aí, Ju pode responder como é que ela vê isso hoje em dia. Pronto. É algo que eu escuto muito, não só do meu pai, mas de todo mundo que está ao meu redor, falando, Ju, você precisa abrir, você precisa seguir seu pai, você precisa seguir o caminho do seu pai. Mas, assim, eu ainda tenho essa questão, assim, um pouco de dificuldade, sabe? De aparecer, de falar, de trazer. Mas eu tô aos poucos tentando, pelo menos. Esses dias eu fiz até um destaque para o Instagram. Falei, vou começar a postar. Tem que ser natural, não é você, ninguém forçar, né? Você vai achando que é bom, se vale a pena ou não. Porque nada pode ser forçado, porque senão fica muito artificial. É verdade. Não, mas assim, eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de falar. Eu tenho um Instagram que é mais meu, tipo assim, mais pessoal, que tem as pessoas mais próximas de mim. E lá eu sou muito mais solta. Eu falo, eu mostro, eu filmo. E assim, na viagem mesmo que eu fiz com meu pai... meu pai viu, eu gravava Essa viagem o dia foi todo. A do Egito, né? A do Egito, foi. Eu acompanhei ele no curso cursos dele, do no curso Egito. prático dele. Foram 10 dias que a gente ficou lá. Ajudou muito com os alunos. Foi lá que eu aprendi a fazer dobra, pro. Olha, tá vendo? E lá, assim, meu pai via, eu gravava o dia todo. ele, a gente contava, eu falava. Então, assim, eu tento trazer isso, um pouco disso pro meu Instagram também. Eu sei que eu preciso. Porque hoje em dia é um meio, né? É um recurso, É um né? recurso, sim. Pois é. Mas eu vejo meu pai, inclusive, eu dou muitos pitacos pra ele. Eu falo, pai, você tem que aparecer mais, você tem que falar. Não que eu faça, né? Sua diretora, né? Diretora. Sua diretora. A gente tá viajando, meu pai, você tem que gravar agora falando isso. Você sabe que você ela tem faz isso fazer. mesmo, viu? É porque eu fico lá no meu dia, dando aula, né? É que assim, como ela falou, é interessante essa questão da internet, das mídias sociais, que a gente não está acostumado com isso e as pessoas veem você de um outro jeito, né? Eu sempre quis ser o que eu sou, ortodontista, né? Mas quando você chega nesses lugares, as pessoas te veem de um outro jeito, é muito estranho. Ju sabe que ainda é uma coisa que é meio incômoda para mim, não é meu lugar, entendeu? Mas as pessoas chegam lá, querem tirar foto e tal, e isso é uma coisa que durante um tempo me incomodou Fico um pouco. um pouco porque assustada ainda, né? Não tá acostumada nada disso. Mas né? ela, desse outro lado, apesar dela não estar com o Instagram dela aberto, ela sabe como fazer no meu. Ela falou, você tem que fazer um vlog, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu vou fazendo. Mas Hoje eu vou porque tomar eu acho tudo aí super
super agora, né? interessante, Pro. Porque assim, mesmo que as pessoas estejam ali pra ver especificamente o conteúdo do meu pai, ortodontia e tudo mais, eu acho que é interessante ele mostrar esse lado dele também de pessoa, sabe? Assim, esse lado mais humano também. Né? Tanto que nessa última viagem que ele fez, ele tava mais blogueiro, ele tava mais solto. Foi. Aí toda vez que ele postava um vídeo, a Verdade. primeira coisa que eu fazia era responder, falar parabéns. Parabéns. É me Mostra dando força. mais. Me dando força. Que eu acho interessante, tipo, assim, as pessoas que eu sigo, é legal ver essa coisa, tipo assim, não só o seu conteúdo específico, mas você vivendo, você fazendo, mostrando que tem uma pessoa ali por trás também, sabe? Que maravilha. E eu vou dar também outra história engraçada em relação a essa viagem que a gente fez para o Egito, que Ju é minha pilha social. Né? Porque você passa o dia inteiro ali, dando aula, aí depois o pessoal meio que vai lá e fica... Você não consegue sair, né? Você termina a aula, Mas... até para lanchar é difícil, porque o pessoal vai lá e... É. Ô, professor, não sei o quê, pô, deixa eu tirar uma foto aqui, deixa eu fazer isso. Aqui, ó, olha o meu caso, sabe? Aquela coisa. É. Aí você... A gente é humano, né? Aí chega no final do dia, você meio que tá Ainda com a tem pilha que tá lá social baixa, sorrisando, né? né? Tal. Mais cansado. E Ju tá aqui comigo, pai, tem que falar. Fala, pai, faz isso. Aí eu já levantava essa coisa e ela Tem que tava dar o tempo uma todo me... revigorada, né? E ela me ajudando nisso daí. Falei, isso foi muito legal, porque Legal. não é só o lado profissional. É o lado que ela me traz, pai, você tem que ser agora isso. E tá me ajudando Que pra bom, caramba. né? Né? Aí, ó, né? tem que fazer também. Você lembra quando eu tava se você estava todo nesse início de movimento, eu ainda preocupada, né? Eu disse, poxa, Kleber, como é que você consegue a naturalidade olhando para uma câmera? Você lembra das perguntas? Lembro. E aí, quando você traz essa informação, eu entendo perfeitamente. Sim. Porque realmente é diferente estar atrás e observando a Sim. pessoa que está na frente da câmera. É Né? verdade. Então, são coisas completamente diferentes e realmente é uma barreira que a gente precisa ultrapassar para ter também o máximo possível de naturalidade. Sim. Né? Porque aquela coisa toda impecavelmente, não sei o quê. É. Pô, aquilo ali, Deus é mais. Você vê logo. Aí também, né, que a gente não é tão impecável daquele jeito. Tem que ter o jeito da pessoa, a cara da pessoa, naquilo que ela está fazendo, mantendo, obviamente, o seu profissionalismo. Sem dúvida. Sim. Né? Sem dúvida. E aí, enfim, vou fazer uma pergunta curiosa também, tá bom? Tô bem curiosa. Vamos lá, Mega curiosa. Eu converso pra Tá, caramba, né? então Graças vamos conversar. a Deus, né? A ideia é essa, a ideia é essa. Tá? Me diz uma coisa. Observando assim, o avanço da ortodontia hoje, né? Olhando a ortodontia de alguns anos atrás e os avanços tecnológicos possíveis nessa especialidade hoje, o que é que você observa assim como um grande incremento? O que é que você destaca? O que é que você diz, poxa, isso aqui é excelente por isso e isso e isso? Tem alguma coisa nesse desenvolvimento tecnológico da ortodontia e que você acha que seja um grande salto, né? Uma coisa muito diferente do que acontecia há alguns anos atrás? Você consegue enxergar isso? Eu vou dar um relato aqui que talvez para muita gente não seja o que as pessoas esperam ouvir, tá? Mas é importante que as pessoas entendam isso, porque criar as bases de uma ortodontia é criar as bases lá atrás do fundamento da ortodontia. Perfeito. Como qualquer tipo de especialidade, como qualquer tipo de profissão. O grande problema é quando você envolve como um valor, um peso muito alto a tecnologia no teu trabalho. A tecnologia tem que ser uma aliada sua. Aí você viu, os alinhadores. Não vamos falar de marca, mas a gente sabe que tem a marca mais conhecida e as pessoas hoje estão utilizando isso como... Eu vou daqui a pouco voltar ao link inicial. Mas estão utilizando isso como algo que tem um peso muito grande. Eu vou te dar um exemplo que é muito ruim para o dentista que está começando hoje em dia. Se você coloca como a marca, como o grande referencial do teu trabalho, vamos falar empresa alinhador X. Olha, se você não usar da empresa alinhador X, você vai ser defasado. Então, a empresa alinhador X é o diferencial e não você, enquanto profissional. Perfeito. O que acontece, Mino, na hora que você tem um cara que tem mais dinheiro ou mais reserva financeira que você e bota um consultório do teu lado e vende a mesma marca X por um preço mais baixo? Se você convenceu o seu cliente que é Perfeito. o X, que é o diferencial e não você, então por que você vai ter cliente enquanto o cara está cobrando mais baixo? Você entende? Então vamos voltar ao fundamento. Se você embasa-se nos seus fundamentos, eu fico até arrepiado quando eu falo isso, porque eu queria colocar isso na cabeça dos alunos ó, que estão, de repente, ouvindo a gente aí, Perfeito. pessoas que estão começando. Foca no básico. Foca no básico. O básico nunca vai sair de moda. Nos princípios. Diagnóstico,
plano de tratamento, aí você tem um tripé da ortodontia: diagnóstico, planejamento e depois biomecânica. Que são os princípios elementares, né? Se você souber isso, o que você utilizar como fator aí de levantar o teu consultório, um melhor aparelho, um melhor instrumento, um computador melhor, para fazer um diagnóstico melhor com base em programas mais modernos, vão te ajudar porque você é bom naquilo. Mas se você tiver só isso aqui, na tecnologia, nada sai do lugar. Então, não vamos colocar tanta ênfase no produto, na tecnologia. Ela deve ser nossa aliada. Mas você não vai nunca ter como parar de estudar e ter como base do teu trabalho só aquele materialzinho ali, empacotado. Tá aqui, ó. Excelente. O resto está aqui dentro. Até o principal está aqui dentro. A tecnologia sozinha, ela não caminha só, né? Mas quem executa precisa ter os pilares do conhecimento bem sólidos, bem implantados, para que as coisas deem certo no futuro. Não é isso? E você vê, quando eu falo e trazendo a questão aqui da nossa diferença de idade, de gerações, é importante isso, porque quem está começando, e Ju sabe muito bem disso, a minha cobrança em relação a ela, eu falo, faz mídia social e tal, mas a cobrança é o quê, Ju? É estudar e saber demais. A diferenciação do Nunca profissional, nunca parar de estudar. Eu estudo e Ju vê isso aqui, eu estudo todos os dias da minha vida, e é muito, não é pouco não. Sim. Tá vendo aí? Todos Exemplo os dias, de casa, né? Graças a Deus. O exemplo carrega, né? Carrega Não é É não? isso que eu falar, e tô cansada Ninguém da tira. faculdade, meu pai. Oh. Tô até hoje no mesmo esquema. Aí Até troca, hoje estudando menina. no mesmo Troca dia. de lugar, passa os boletos. E ó, Não, eu gosto de estudar. talvez Graças a troca. Se vê uma reclamação dessa lá em casa, você vamos trocar de lugar. Né? Enfim. Então, assim, para ficar de uma forma clara, eu entendi perfeitamente o que você falou, concordo em gênero, número e grau. Então, para estudantes hoje que estão trilhando o caminho da odontologia, Sim. trilhar focado exclusivamente nesses avanços tecnológicos, né? O caminho de fato do sucesso, né? Do sucesso do caso do paciente, do seu sucesso profissional, de fato, tem que ser centrado no profissional que vai executar aquele planejamento, que executou o diagnóstico, e do diagnóstico elaborou o plano de tratamento, enfim. Né, eu concordo, assim, perfeitamente. E tomara que a geração nova acredite que esses são os pilares fundamentais mesmo, né? Eu tenho um pouco de medo, sabia? Você sabe que a gente dei aula para você tem mais de muitos anos. Não vamos falar não, né, Mi? Vamos deixar desse jeito aqui. Mas a gente vê a diferença. Eu acho massa assim, ela fala que não vai falar e toda hora volta no assunto, mas tudo bem. A gente vê a diferença do aluno daquela época para o aluno de hoje, né? Não estou falando que o aluno é pior ou melhor, eu estou falando que a diferença é para a gente que é professor, se você a gente percebe mesmo. Se você não evoluir como professor, não ter uma aula mais dinâmica, porque hoje o mundo é muito dinâmico, né? É o imediatismo da resposta do WhatsApp. Aluno manda mensagem para você e faz o quê? Fala assim, ó, professor, a mensagem que eu mandei 15 minutos depois, como se você tivesse o tempo todo alerta ali, porque eles querem as coisas de forma imediata. E acontece na sala de aula. A questão da dopamina, de você ter aquilo ali, a satisfação imediata do Instagram, da curtida, vicia o cérebro. Então a gente tem que ter cuidado, meu Deus do céu. E aí a questão para o papai e para a mamãe, as gerações novas têm que ser elaboradas de uma forma diferente. Não vamos deixar essas crianças à mercê do celular, à mercê do eletrônico, à mercê de tela. Tela emburrece. E condiciona muito o cérebro. Exatamente isso aí é fisiológico, né? É dopamina o tempo inteiro. Tem uma hora que o cérebro ele não vai conseguir viver sem aquele estímulo. E outra, cada vez mais ele vai estar dependente de curtida, de aceitação através de mídias sociais, né? Tudo que ele posta, ele quer que todo mundo comente e tal. O que acontece hoje em dia com a criança, com o adolescente que está lá se comparando com a outra? Você vê por que as pessoas hoje vestem uma máscara? Você pega lá hoje na filtro, as pessoas... Se você for numa reunião de adolescente lá dos 15, 14, 16 anos, talvez ela não se reconheça quando se encontrarem ao vivo, porque tem tanta coisa ali, já passa por umas coisas hoje em dia. Não é assim? Então a gente está vivendo um mundo onde a gente coloca um ícone, vamos usar um ícone errado, né? Que é
de beleza, Perfeição. de perfeição. Poxa, vamos tratar mais do humano, vamos ver mais o lado. Não é isso? Você não concorda comigo? As ruguinhas da gente vai ficando velhinho, o negócio vai acontecer, as manchinhas na pele, as coisas acontecem. Sim. Né? Com certeza. Isso você tocou num ponto que eu acho assim, realmente bastante importante mesmo. Né? Ela tá rindo porque a gente conhece muita gente que é assim hoje em dia, né? Você lembra, ela vai lembrar bem dessa história. Eu adoro assim coisas impecáveis, lindas e bem feitas em relação aos trabalhos que eu passo em sala de aula, né? E aí quem faz os desenhos impecáveis ou a maquete impecável ou um macromodelo lindo sobre alguma coisa que eu estiver trabalhando ali, eu sempre fotografo e lanço na minha rede social. Isso eu comecei a fazer, eu também não usava a rede social da pandemia para cá, que as coisas foram mudando, e de fato do ano passado para cá. Verdade. Né? Mas isso que você falou da foto perfeita, às vezes eu não reconheço a pessoa. Eu fiz, pelo amor de Deus, vem aqui, me ajuda aqui. Quem é você aqui Não, dessa? porque eu, assim, não reconheço. Porque a pessoa não está idêntica na maioria, quer dizer, não vou nem dizer na maioria. Muitas vezes, na rede social, como ela de fato se apresenta no dia a dia. Sim. Né? Sim. E eu acho que tem esse apelo muito grande a uma beleza acima de tudo e algo em busca do ideal e da perfeição. E gera problema de distorção de imagem. Ainda tem isso. A pessoa se enxerga daquele jeito, às vezes, né? Então, ela não consegue mais viver sem aquilo. Ainda tem então, isso. a dopamina, a curtida, e continua. E vai se enveredando aí, vai se enrolando, né? Se enredando nesse novelo que não consegue sair mais. Consegue sair. E aí, depois, é só tristeza, é só decepção, porque a vida normal não é essa. A vida do dia a dia é trabalhar, estudar, é fazer, é pagar conta. A gente tá vivendo num mundo de fantasia. E está levando isso para a própria odontologia, no nosso caso, né? Poxa, a gente às vezes vê pessoas que colocam lá coisas que são irreais. São irreais. Pega lá um antes e depois. Agora eu quero que a pessoa me mostre o caminho para chegar ali, porque até isso é ruim, sabia? Em relação à mídia social, que tem que tomar cuidado. Quando você, como aluno, vê um profissional que parece que você endeusa, aí o cara bota só, a mulher, o cara bota só antes e depois. Aí você vai para o seu consultório, a sua clínica, e você não tem o mesmo resultado. Você se sente uma pessoa péssima. Eu sou péssimo profissional. Tem que saber que aquilo que está ali é o ideal de um caso tratado por aquele profissional. Isso. Ele não mostrou o caminho. Isso é ruim. Por isso que eu tenho feito, isso é um cuidado que eu tenho tido, muita coisa, erros. Uma parte da minha aula dos meus próprios erros. Por quê? Porque a gente erra pra caramba. A gente é humano. Tem os limites biológicos de cada caso. Claro. Às vezes a gente só descobre quando está no percurso. Exatamente. É difícil você ter um caso ideal de livro, porque no livro também tudo lindo, né? E tem que ser para você ensinar o beabá, mas tem os percalços no meio do caminho aí. Tem as pedras, né? Se você, como professor, faz isso, você está fazendo um bem para o seu aluno. Pô, exatamente. Olha, há esse caminho aqui, mas no meio do caminho tem essa pedrinha aqui que pode dar errado. E dá errado muitas vezes. Não dá certo só o tempo todo comigo. Pô, a gente não pode colocar isso. Isso é muito ruim para o aluno. Isso que você fala é uma realidade mesmo, e isso de fato precisa ser colocado, principalmente quando se trabalha com estética, né? Pois é. Quando se trabalha com, os arcos perfeitos, impecáveis, linha média impecável, terços faciais, tudo lindo, tudo perfeito. E na vida real, para a gente atingir aquela perfeição, não é um caminho simples a ser trilhado, e às vezes não se consegue. Não se consegue. Né? Certeza. Curioso, olha eu curiosa. Eu adoro curiosidade. Como é que sua vida é esse vai e vem, né? Agora, então, ponte aérea o tempo inteiro. Como é que você consegue conciliar essa sua vida de consultório, porque você ainda atende, eu sei disso, é uma correria, e foi uma correria a gente conseguir um horário aqui para a gente poder bater esse papo. Mas como que você consegue conciliar essa sua carreira em consultório e também essas aulas todas que você anda ministrando aí pelo mundo? Como que você consegue esse... Não sei se pode chamar de equilíbrio, né? Mas, enfim, como é que você dá conta desse recado? Eu acho que a gente acaba tendo que fazer escolhas, né? Poxa, a gente perde um pouco de tempo também, digo, de vida familiar, né? O Ju sabe, eu viajo às vezes um mês inteiro. Essa última viagem viajei por 6 países em um mês. Meu então, Deus. Isso acaba sendo... no último país foi a Coreia do Sul. Então, do penúltimo para o último, eu tive que viajar
para lá, para voltar. Meu Deus. Mas é isso, a gente tem que abrir mão. A vida não é perfeita. Mas eu sou pai de família, eu tenho 4 filhos, 5 filhos. 5 filhos, né? 4 ficam em casa, uma que fica, a gente fica o tempo todo lá tendo que ir ali e voltar. Então isso é muito ruim no dia a dia nesse aspecto. Mas também eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar para trazer o sustento para casa. Dá conta, né? Então aí eu no consultório eu equilibro. Porque como ortodontia, você sabe que é uma especialidade que a gente marca com horário marcado de tempos em tempos, eu posso colocar todo o meu bloco de pacientes aqui, depois, um mês depois, eles voltam. Aí eu tento equilibrar assim. É óbvio que, às vezes, você tem, no meio, você tem percalços, você acaba tendo um paciente com urgência. Então, eu tenho uma equipe que me ajuda nesse aspecto. Que te auxilia, né? Como eu tenho os cursos online também, eu tenho uma equipe grande trabalhando comigo. Então, é equipe, é gente. Minha equipe em casa, filhas, né, me ajudam. Ju é uma princesa, né? Tá vendo, Ju? Faz tudo. Ela é um sargento, viu, em casa. Ave Maria, ela Ju. manda em todo mundo. É chega, mesmo, Ju? Você faz isso. Aqui, Maria Luísa está aqui, a outra está ali. É mesmo, mano? Ela é assim. Mas é legal. É legal que eu confio. Ela chega assim, bota obedece, todo mundo Malu? no seu lugar. Essa é boa de obedecer, viu, Pro? Essa é boa. É? Tá falando brincando ou falando Não, sério? falando sério. Ela Que bom. obedece mesmo. Eles todos, na verdade, obedecem a Júlia. Então, Até Rafael, viu, Pro? até o mais velho. Até o mais velho. Porque ela é organizada, ela faz isso. Então é isso. Tem perdas. Não é só o mundo bonito do Instagram, sabe, Mi? Não, né? Se você for me pegar nos últimos dias de viagem, no hotel, pô, eu já tô assim, ó. Ai, meu Deus, Acabado, o que né? eu tenho hoje? E você sabe o que é interessante? Que é uma coisa interessante, que é o outro lado, o lado B da história, né? Ju já viu isso lá. Você tá cansado, a tua vontade é ir pro hotel dormir. Mas não dá, você não consegue. Não, porque não dá. tem que sair. Sabe por quê? Porque no pacote que você vai dar um curso, tá embutido a parte social, tá embutida ainda a parte tem social. isso. Que não dá para negar. E porque que é legal também, né? é legal, mas pra gente é muito cansativo, Porque sabe? tá Para o trabalhando, palestrante dando é muito aula, cansativo. né? Para quem tá lá é ótimo. Sim. Mas para o palestrante, depois de, um dia inteiro, é um consumo mental absurdo. E em inglês que você ministra tudo É inglês, também, só né? aula, só inglês. O final do dia é assim, ó. Eu tenho que ir pro hotel e tenho que dar uma descansada para depois sair. Mas é isso, a gente tá nesse dia a dia, não é só a parte bonita, não. É um cansaço Mas prova de absurdo. falar, meu pai também vive muito de lembrete, viu? Como assim? O iPhone não tem o calendário. pronto. Dá. E aí o nosso calendário é familiar, é compartilhado. Ai, meu Deus. Todos Ela que os dias. administra o Não, Pro, é calendário. porque é familiar. É que E ela aí, também todos vê. os dias apita lá. Reunião tal. Tenho tal coisa. Tenho tal coisa. E fala, É porque é muita coisa pra ministrar, né? Muita coisa pra lembrar. muita Eu também coisa. vivo de lembretes, viu? Adoro o lembrete do iPhone. Pra mim é uma mão na roda. Rapaz, ainda vou me adaptar a esses lembretes Agora do aqui, iPhone, ó, viu? também tem um monte de atividade, viu? Ela tá lá na odontologia, é presidente da Atlética, é presidente Eita, da coisa comissão boa. de formatura, ela se envolve em tudo. Tô Ela na se envolve em liga, tudo. Tô na Na joba de também, peixe, Pro. Na joba. Filha de peixe. Não, mas peixiana. isso eu não fazia, não. Ela Isso eu não não fazia, fazia, não. Essa é a parte dela. Mas ela eu já tá gostava vendo só o da parte de estímulo. festa, né? Mas ela gosta da parte administrativa da É, coisa. gente do céu. que Mas legal. agora estou num momento que já tô quase surtando, Pro. Tô tendo que cansativo. diminuir um pouco. Me diga uma coisa, Ju. Você já estagiou com seu pai em consultório? Acompanha, tem tempo pra isso ou não? Pro, na verdade... Só tá na vontade Não, na ainda. verdade, sim. Eu acabei... Vai seguir horta, sei lá, alguma coisa assim? Calma, não. Ó, eu tô no 7º semestre, né? E eu peguei a ortodontia agora. É o semestre que eu tô tendo o primeiro contato com a ortodontia. Então, assim, na verdade, eu já acompanhava meu pai Queria um pouquinho. nesses momentos também, viajei com ele, em casa também, tipo, vejo muito dos casos. E eu acho a ortodontia muito bonita. Mas nunca tive essa vontade, nunca tive essa... Sabe? Nunca me chamou muito É aparelho atenção. demais na sua Não, vida, Pro, né, não. Ju? Pro, eu também fui muito... Eu passei tantos Obrigada. anos de aparelho, Pro. Meu pai teve tantas dificuldades comigo. Acho que eu Casa fui o de caso- ferreiro, espeto de acho pau. que eu fui, acho que eu fui o caso mais demorado do meu pai, Pro. Que eu não ia lá fazer uma manutenção, não aparecia. Isso eu sofri com os meus também. Pois é. Você sabe bem como é, né? Cê- Parece que em casa tudo é fácil. É o contrário. É terrível. Você lembra que eu fui inventar de colocar aparelho no meu irmão caçula Não, e ele não lembro. aparecia? Não lembra, não? Foi Não. durante a especialização. Acabei a especialização, já estava no consultório particular.
cadê que o menino ia, que aparecia, ele queria que eu levasse as coisas em casa, até que um belo dia eu levei tudo e tirei. O aparelho em deixa aqui casa. rapidinho. Aí depois ele teve que ir para Limpar. tirar tudo direitinho. Mas que nada, eu não tenho estrutura emocional para colocar uma coisa e ele usava mola ativa. Gente do céu, quantas noites eu fiquei sem dormir. Agora, um paciente comum da gente que não seja parente faz isso com a gente, não faz. Não, Não faz. faz. Não Eu faz. admito, eu Quem faz admito. isso é quem tá Admito, perto Pro. mesmo, né? É o filho, é o irmão. E Mas assim, e por meu pai ter essa vida muito corrida também, de ser, sabe, ali, cara. Então, assim, eu nunca fui pro consultório ficar, tipo assim, acompanhando o dia a dia dele no consultório. Mas também tô pegando horta agora. E na faculdade é uma coisa muito mais geral, né? Não é exatamente a ortodontia. É mais a interceptativa, É. a preventiva, na verdade, que faz, né? Sim. Então, assim, eu tô achando muito legal, tô achando muito interessante. Minha última aula, inclusive, foi ontem de movimentos dentários. Foi ótimo, Pro. Foi Ele ótimo. já sabe tudo, né? Cheio de vida em casa. Mas, assim, nunca estive com meu pai na clínica no dia a dia. E, assim, sempre fui muito encantada também, desde entrar na odontologia por cirurgia. Ah, Então, é o que eu espero. que legal. Que eu pretendo, realmente, é assim que me formar, já focar e passar na residência e seguir isso aí, Pro. Vá logo preparando seu currículo, porque, Sim. né? É. Pra passar na residência Mas é já por tem isso que mesmo ter que um eu tô em chãozinho. tanta coisa, Pro. Tô tentando construir um currículo legal aí Que também. legal. Eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Tem hora que meu pai fala, Ju, chega. Calma Desses um pouquinho. filhos todos, só Ju tá seguindo o odonto? Só porque o Rafa, ele faz o mais velho faz a parte de design gráfico, né? Ah, tá. E só o Ju tá na faculdade, na verdade, né? É que os As outras outros são são mais menores novas Malu também. não quer, Bia também é outra área. Então é isso, né? Cada um Dora tem que só tem seguir o 11 que anos. É for verdade. fazer. Dora talvez vá, né? Que Ela é diz, ela gosta, ela É. fala. É? Malu é a menor. medicina e Bia, acho que ela é mais pra fisioterapia, pra... Agora dá pra casar Todo mundo tudo, na né? saúde, tá vendo, Pro? É. Tá vendo? Só Rafael que tá no... Mas tá aqui ele também que vai junto. cuidar das coisas aí de O vocês. Instagram de todos. todo Online. mundo é Rafael. Tá vendo? Mas agora, você também seguindo pelo ramo da cirurgia, casa? Sim, Totalmente. com certeza. Totalmente Sim. com orto, né? cirurgia Porque ortognática, exatamente. terceiros molares, certeza. tem muita coisa que ela Preparos. pode fazer. Né? Quer ver outra coisa? Só falando ainda desse atendimento familiar, que essas coisas não... Ave Maria, eu fiquei tão traumatizada. Meus 3 filhos, os 3 são tratados por Fátima. Fafá. Que interessante. Fátima Cabral. Legal. Porque eu disse, olha, eu não vou Não, aqui melhor. surtar e pirar, porque eles querem que a gente fique atendendo por lá, né? É uma decisão legal. Uma decisão legal porque você tira essa responsabilidade de ficar cobrando seu filho, né? E outra, passa a respeitar e a cumprir tudo aquilo que É um paciente normal, né? que é pré-determinado. Vira um paciente normal né? no dia a dia de outra pessoa. Tá Enfim. certíssimo. Se hoje me diga uma coisa assim, só para eu poder entender. A gente falou já de tecnologia, já entendi tudo lindo, impecável, perfeito, e já falamos tudo isso também sobre rede social. Aí vou fazer uma pergunta que os dois que vão se virar aí para ver como é que vocês vão me dar a resposta. Eu quero ouvir as respostas, tá certo? Se pudesse falar hoje, assim, para um estudante de odontologia, com toda essa gama de possibilidades, eu enxergo a odontologia hoje assim. Vou só ilustrar antes de fazer a pergunta. Talvez as pessoas enxerguem a odontologia como um mercado saturado, né? Olha assim, poxa, todo mundo fazendo odontologia, todo mundo fazendo medicina, mas está todo mundo fazendo tudo, entende? Então, isso não é algo para uma área específica. Isso aí atinge várias áreas, né? Só que hoje eu enxergo as profissões de saúde, outras profissões também, com uma gama muito grande disso que você já começou a fazer. Essa porta de dar aulas, de falar para fora. E eu falo para fora, não é nem só fora do Brasil, não. Fora da sala de aula. Porque hoje a gente tem isso também como mercado de trabalho, como uma gama de recurso, como uma possibilidade de atuação, se a gente souber utilizar de maneira adequada as redes sociais, né? E então, hoje, o que é que você falaria? Assim, Ju, você está trilhando seu caminho aí na odonto. Que tipo de conselho você daria para a Ju e que pode servir para várias outras pessoas também? Acho que você pegou o fio da meada, né? Peguei. Pronto. Eu acho que você tem, nesse aspecto que você falou aí, a gente tem vários caminhos, né? Não é mais uma profissão. Hoje em dia você não está mais condenado
quando você faz uma profissão a fazer aquilo ali a vida toda. Isso. Se é dentista, você vai ficar no mocho a vida toda. Não é mais a realidade. A gente tem outras formas de trabalhar na odontologia. Não há mercado fácil em nenhuma área. Não há mercado fácil na odontologia, não há mercado fácil na medicina, como não havia na década de 80 e 90 na área de engenharia, na área de direito. A gente vê várias e várias especialidades, várias faculdades ou profissões, elas foram saturadas mesmo. Aí é uma política de governo que também nem vale a pena comentar, porque cada um sabe do seu... Né? Mas o que é que acontece? Se você pegar na década de 80 e 90, você tinha direito e engenharia como... Ninguém tinha um mercado livre naquela época. Pelo contrário, você pegava a pessoa que fazia engenharia, estava trabalhando como motorista de táxi, estava trabalhando nada... Não há nenhum juízo de valor a respeito de qual é um exemplo. É só um exemplo, né? Então, quando você fazia pessoas trabalharem em outra área que não a sua, parecia que era uma frustração e tal. Mas as pessoas foram se adaptando. A mesma coisa acontece com a odontologia. Perfeito. Tem gente que foi para a área de trabalhar para o Estado, trabalhar em prefeitura, tem gente que foi para a área de ensino, tem gente que foi para a área de pesquisa. Tem muita coisa, tem muita possibilidade. Quando você vê isso, aí eu vou falar agora de um lado da competitividade. Quando você vê a chuva lá fora, a melhor coisa que você faz é o quê? Vender guarda-chuva, né? Então, se tem gente demais querendo aprender odontologia, talvez o ensino seja uma área. Exato. Foi assim que eu pensei. É assim que eu enxergo. Exatamente assim que eu enxergo. Exatamente. Né? São essas novas oportunidades. A gente tem que sair daquela limitação de ver tudo como se 2 mais 2 fosse exatamente igual a 4. Eu, quando estava na escola ainda, eu falava as perguntas que eu fazia para o professor. Mal, naquela época, eu nem imaginava que eu seria professora. Eu falei assim, professor, para mim nem sempre 2 mais 2 são 4. Por que, Milene? Tá, lá vem Milene, né? Aquela história. Eu fiz, poxa, eu pego um cesto que eu tenho, sei lá, 5 maçãs. E depois eu tenho um outro cesto, 2 cestos, sei lá, com 3 maçãs. Eu tenho 2 cestos, um com 5 e outro com 3. Como que 2 mais 2 vão ser 4? Se dentro de cada cesto, para mim, tem uma possibilidade de recursos. São 8 maçãs. E mais ainda, as maçãs ainda têm sementes que podem ser plantadas, regadas e podem frutificar. Entende? Milhares. Assim, é filosófica a conversa. Sim. Mas ela fala bem o que você está falando, né? Ela diz bem sobre o que você está pontuando aí. Gente, a gente não pode viver dentro da caixa. Não pode. Se você continuar nisso, e Ju sabe muito bem disso, poxa, ela vai entrar no mercado que está hiper saturado, que é de dentista, né? Mas aí tem uma coisa importante que é, aí vou pro lado do pai, né? Quando eu, como pai, ela sabe que eu nunca falei, faça isso, não é verdade? Sim, com certeza. Ela falava o que ela queria fazer, ela começou falando que queria fazer medicina. Um dia ela me perguntou, pai, e se eu fizer odontologia? Olha. Aí alguém pode falar, poxa, mas odontologia, eu conheço muita gente, inclusive, que fala isso. Tá saturado, meu filho não vai fazer odontologia. Dentistas, né? Porque o mercado é hipersaturado, tal. Mas gente, é uma frustração estão... sua essa. Pois é. Eu não sou frustrado em relação à odontologia, pelo contrário, ela me deu tudo de novo, sabia? Tudo de novo. E eu gosto de um mercado competitivo porque eu adoro estudar. Agora, não há, isso é um ponto, não há mercado para quem é preguiçoso. Sim. Exato. Então, vamos falar a verdade. Preto no branco. Não há mercado para quem quer. Perfeito. Olha, eu vou agora estudar um pouquinho, vou fazer isso e vou para frente. Não há mercado para quem é preguiçoso. Ju, quando ela começou a fazer odontologia, eu falei o quê? Você vai ter que se colocar acima. O mercado está cheio de gente, esticar o pescoço mais. E esticar o pescoço mais, estudar mais do que os outros, mostrar mais do que os outros. Senão, não vai mercado para você. Falei para a Malu hoje estudando. Ela estava estudando, eu falei, olha, não é só estudar, é se diferenciar, se colocar acima dos outros. Caso contrário, você não vai conseguir fazer muita coisa na vida. Caminha, né? Infelizmente, a realidade é essa, mas tem gente que vai falar assim, eu quero... E nós não estamos falando aqui para dourar a pílula, não. Tem gente que vai falar, não quero estudar, ótimo. Então, contente-se com isso aqui. Pois é. Se você quer fazer mais, escolhas, né? são escolhas. E que devem ser respeitadas claro. também. Né? Se ela não quisesse, eu ia falar, filha, eu entendo você. Não tem como forçar. 22 anos, Perfeito. Faça o que você achar melhor. Mas arque com as consequências. Quer ver uma coisa? E está dentro disso que a gente está falando também, só para a gente ampliar um pouquinho essa gama de possibilidades. Como que
A gente falou um bocado de coisa legal aqui. E agora, para servir de insight mesmo para as pessoas, como é que você, ou uma forma de alguém que está vivendo e vendo a odontologia no Brasil e no mundo, como que essa odontologia, ou se quiser trazer até para a nossa especialidade, a ortodontia, ela é vista no Brasil e no mundo, qual é a visão da nossa profissão fora do Brasil? Como é que eles nos enxergam como profissão? Compliquei a pergunta? Não, achei legal porque me dá aí o mote Ótimo. de falar uma coisa bem legal, né? Vamos lá. Quando eu dou aula hoje em outros países, aí alguém sempre vai falar assim, professor, eu ouvi falar que no Brasil tem mais de 100 mil dentistas. Eu falei, não, você está errado. 300 mil. Ai, tem muito mais do que isso. Eu queria estar na hora só para ver o impacto. Não, o impacto é absurdo. E ortodontista? Olhos, né? Ortodontista temos quase 30 mil inscritos. Ortodontistas. Você sabe que o Brasil tem 20% dos dentistas do mundo. É absurdo. É louco isso. Então você fala assim, poxa, então é um mercado hipersaturado. Claro que é, mas é um mercado que abre caminho para mim, como professor, concorda? E eu adoro dar aula. Então, se as pessoas querem essa aula, eu darei essa aula para as pessoas. No mundo, o Brasil é visto como uma ilha de excelência. Mas as pessoas não entendem, né, que a realidade é que, apesar de ser também excelência, é o contrário. A gente também prepara muito mal na maioria das universidades. Isso é um fato, tá? A gente não está aqui para falar contos de fada. Na maioria das universidades, o preparo hoje está muito ruim, do dentista médio. Isso é um problema, concorda? Isso é um problema. Não é o fato da pessoa só não ganhar dinheiro, é o fato dele prover um serviço ruim para outras pessoas. Isso é ruim, isso é muito ruim. Nós não estamos falando, a Baiana é uma faculdade, você dá aula lá, é de excelência. De excelência no Brasil e no mundo. Muitas pessoas saem dali e dão aula no mundo todo. Então, o que eu falo é que o Brasil, apesar de ter esse céu, também tem lá o inferninho dele também, né? Então, há bons profissionais e muito maus profissionais. No mundo, a odontologia tem várias formas. A ortodontia no mundo, ela é muito... Não é uniforme, claro que não poderia ser. Mas é assim, ó, você tem países onde há muita excelência e onde há reserva de mercado, sabia? Você não pode formar mais de tantos dentistas, que era uma coisa interessante, por estado. Você não vai entrar nesse estado aqui vindo de fora ou ter não pode, já está cheio. Bom saber. Entendeu? E há lugares que não, você entra lá e, bom, vamos lá, seja o que Deus quiser. Mas, no modo geral, a ortodontia no mundo é uma ortodontia bem abaixo do Brasil. Bem abaixo do Brasil. Né? É interessante isso. Eu acho que até culturalmente, né? Talvez o olhar deles no preparo da pessoa para seguir a especialidade não seja algo tão rigoroso como é aqui no Brasil, porque o nosso país, eu acho, que visa muita estética. Claro que a função também, óbvio, né? Mas o Brasil, eu percebo isso com muita clareza, que culturalmente aqui a estética é algo muito visado. E talvez, né, principalmente nos países da Europa, a função seja algo mais estabelecido como regra, digamos assim. Né? Essa visão que eu tenho, você acha o que disso? Assim, eu acho que tem razão, mas eu acho que as coisas estão mudando, porque essa coisa da globalização, né, se você pegar as mídias sociais, hoje as pessoas querem ser aqueles ali. Né? Então, talvez, naquelas camadas mais velhas de profissionais, isso realmente vale, né? Nos mais antigos, Eu vou dar um exemplo bem interessante. Uma vez eu fui, lá há muitos e muitos anos, bom, não vou falar quanto tempo que eu posso errar, mas eu estava na Espanha e vi um profissional de TV, né, dando uma entrevista, falando, né? Ele era um repórter, e ele faltava incisivo lateral. Aqui no Brasil, vamos falar a verdade, nunca seria um profissional na área da TV, nunca. Já estaria barrado. Eu estou falando porque eu já passei por experiências assim. Pois é. Aí, naquela época, mas se você vai hoje, você vê os alunos. Eu estava agora na Itália, foi interessante a gente teve essa conversa, né? Porque eu achava também que ainda existia isso. O pessoal busca mesmo para fazer harmonização, né? Para fazer lente de contato. É a mesma coisa que no Brasil. Já mudou, os novos estão iguais. Que maravilha. E não Talvez né? uma mudança de paradigma também, Eu digo porque a gente pra gente é bom. Pra gente é bom, né? Pra gente profissional da estética. E você falou, realmente, o Brasil é o segundo ou primeiro país
sempre está lá revezando com os Estados Unidos em cirurgia plástica. Pois em número de é. cirurgia plástica. Ou Os seja, dois estão ali pau a pau. a estética a gente tem realmente Nesse como uma nível coisa muito de importante. de Mas eu exigência. acho que é isso. Eu acho que a gente tem realmente mudado. O caminho aí tem muito para isso. Você vê que o Brasil hoje cresceu muito as áreas voltadas para a estética, né? Lente de contato, harmonização orofacial, cirurgia ortognática. Então, essas especialidades realmente cresceram muito. Então, o mercado vai se adaptando, né, Mi? Vai se adaptando. Isso é verdade. Uhum. Isso é verdade. E eu estou perguntando porque você tem conhecimento de causa, né? Ah. Já que você está rodando tanto aí. Conversando, Tá eu converso muito, né? Então, sempre pergunto, eu tenho uma curiosidade, eu gosto a você. Tá vendo? Tenho Não, curiosidade o tempo todo lá perguntando. Eu sou uma pessoa assim, eu nasci com o chip da curiosidade implantado em mim. E agora eu tinha esquecido de perguntar isso. A gente falou lá atrás. Eu converso muito, eu falei que você me pare, mas agora viu? eu quero saber. Não, que pare nada. Eu quero que continue. Quer ver uma coisa? Qual foi o último lugar que você voltou mesmo? Que você acabou de falar? Coreia do Sul. Coreia do Sul. Coreia do Sul. Como é a odontologia e a ortodontia na Coreia do Sul? Porque eu já vi você lá em Dubai com o pessoal todo, foto. Eu acho que nessa viagem... Não, você foi para... Eu fui pro Egito. Foi pro Egito, não é isso? Aí, enfim, mas eu andei olhando você ali, andei vendo. A Coreia do Sul Mas super como é assim, estética, uma né? cultura tão distinta, tão diferente? Como é a forma dele olhar a nossa profissão ou a nossa especialidade com os pilares voltados para a cultura deles? Como é que eles... Eu tive numa faculdade, numa universidade lá, que é uma referência, né? Eu não sei se é de todos os lugares, vai ser a mesma coisa, mas essa faculdade ela é uma referência em tratamentos odontológicos. Ela é uma faculdade muito antiga e que tem muitos cursos de pós-graduação em odontologia. Eles lá cobram mais caro para o paciente na faculdade do que no consultório particular, você acredita? É interessante, mesmo? não é interessante? Que loucura. Mais na faculdade? Por quê? Porque eles sabem que os profissionais lá é um lugar que tem reserva de mercado. Os profissionais que entram na faculdade, você tem 2 residentes por ano, né? Novos. Entendi. Imagine que doideira, né? E você tem, ao todo, são 6 residentes naquela faculdade de ortodontia, né? Eles têm todas as especialidades. Então, quem está lá é a nata da nata. Você entende? Da nata. Então, a pessoa que vai buscar tratamento lá, ele vai buscar um tratamento de excelência. Aqui no Brasil, pelo fato da gente estar acostumado de que quem é bom está no particular, ou cultural você aqui é professor, também, né? você está lá na faculdade, você vai ser atendido por aluno, tem até ideia que é muito errônea, você cobaia. Lógico que não, você está lá com um tratamento consolidado, você está lá feito, o tratamento é feito e acompanhado por grandes profissionais, são dentistas que fazem isso. Mas na Coreia é o contrário, eles acham que quem está lá fora, né? talvez não esteja tão atualizado quanto quem está lá dentro, entende? E é muito concorrido o tratamento lá. Olha, muito concorrido. Gostei de saber isso. É Não muito fazia interessante. ideia. Eu também não fazia ideia. Eu não Lá fazia a gente ideia. teve um dos dias lá era fazer um tour pela universidade, conhecer as estruturas, né? Metade de um dia a gente fez isso. Então a pessoa que nos conduzia, ela é muito orgulhosa. E outra, ela não pode, ela é proibida. Aqui no Brasil, teoricamente, seria isso, mas ela é proibida de trabalhar em consultório particular. Ah, peraí. Ela é professora em tempo Quem é integral. professor é só professor É. e não pode exercer atividade clínica particular. Remunerada. Por quê? Porque há um conflito de interesse. Ela pode falar assim para a pessoa, eles falam isso, né? Vá atender lá no meu consultório, porque que está cheio e tal. Então, não quer que haja isso. Mas eles são muito bem pagos. Eu são já ia muito bem perguntar essa remunerados. outra parte. Eles são muito bem remunerados. A Coreia do Sul é um país rico, né? É um país rico, um país um dos tigres asiáticos que realmente deram certo ao longo dos anos. Então, a Coreia do Sul hoje ela tem um poder aquisitivo médio que acho que, se não me engano, 3 ou 4 vezes maior que o brasileiro. Então, é muito... Então, qual é o salário médio de um professor na Coreia do Sul? De um professor lá? Em real, seria algo como 30, 40 mil reais. Olha só. Olha para isso. Então, a pessoa pode se dar o luxo de ficar lá trabalhando. E eles... o nível de vida lá é muito alto e o pagamento lá, quer dizer, as coisas do dia a dia não são tão caras. Sim. Então, você vai lá no restaurante, você paga mais ou menos a mesma coisa que aqui. Então, se a pessoa ganha 30, 40 mil reais, vive bem. Lá, pois está no lucro, né? Agora, sobre isso da faculdade, eu descobri recentemente que algumas faculdades aqui no Brasil cobram, tipo assim, para os alunos atenderem. Eu não sabia que
que cobrava. Porque lá na Baiana é gratuito, né? Para os É gratuito. O único valor que tem é a taxa da panorâmica. Eu não sabia que tinham faculdades que cobravam. E cobra por procedimento. Eu não sabia que existia isso aqui. Tá Eu vendo? acho justo cobrar para o paciente, uma vez que esse paciente ele vai ali também concorrer com pessoas que foram formadas ali e que estão no dia a dia. Se você não cobrar nada, a ideia é que você é uma concorrência desleal com o próprio profissional. Né? Então, eu acho que tem que cobrar mesmo, porque você não vai concorrer com um aluno que você está formando. Né? Tem que ter um preço. É óbvio que tem que ter um preço para atingir uma determinada faixa da população. Sim. Mas não pode não cobrar nada. Eu acho também que não cobrar não é a melhor conduta, não. É a minha opinião. Tá vendo aí, Ju? Aí, ó, Ju, Sérgio, você concorda, Ju? Tô brincando, Ju, não precisa. Isso aqui não concorda com muita coisa que eu falo. Então a gente tá nem aí. A gente tá vendo? É bom assim, ótimo, né? E ótimo que seja assim. Nada a ver, tá? Ó pra aí, meu pai fala, eu acredito, Pro. Tá vendo? Eu super confio em tudo que meu pai fala. Tá vendo? Tá certo? Pro, meu pai, juro pra você, Tá se você quiser conversar sobre qualquer coisa, meu pai vai saber conversar sobre qualquer coisa. Olha! E aí eu fico assim, ó, tá bom. Uau, tá vendo? Te chama pouco, hein? Pra não dizer o contrário, hein, Kleber? Mas eu e Malu, a gente gosta muito de conversar sobre tudo, né? Tipo assim, a gente tá no restaurante, às vezes eu, meu pai e a Malu, acho que em 30 minutos a gente conversou sobre 30 assuntos diferentes, Pro. Tipo assim, é um assunto por minuto. Tem, os outros tem que acompanhar, né? Não, às vezes meu pai também fica assim, esse é o papo agora? Tipo, já mudou tão rápido? E ele tem que se adequar ao papo, mas meu pai sabe falar sobre tudo que a gente traz, Pro. Qualquer que pergunta legal. que a gente traz, mesmo quando eu tava na escola, isso é bom. Tudo que eu perguntava, fosse geografia, história, meu pai sabia me explicar. Meu pai e minha avó Wanda também é assim. Eu pergunto, ela sabe. Sinal que, pra não dizer o contrário, estudou pouco, né? Pra não dizer o contrário. É a curiosidade que a gente tem, né? É a questão da curiosidade. Futuca, pega, lê. Meu pai tem muito isso, ele é muito curioso. Pois é, tá vendo que legal? Vamos chegando nos nossos finalmente. Tá vendo? Que legal. E aí eu vou pedir só 2 coisas básicas, assim, né? A ordem vocês definem entre vocês. Que conselhos daria para os jovens agora que estão trilhando aí essa jornada profissional? Então, que tipo de percepção vocês acham importantes eles terem, né? Em relação a esse caminho profissional? E uma mensagem, enfim, para a gente chegar aqui nos finalmente do nosso bate-papo. Botar para cá, botar para lá, né? Eu acho que o que eu falaria para os alunos, e você, assim, durante muitos e muitos anos dando aula, eu desenvolvi essa coisa de achar que o meu aluno é como se fosse um filho, sabe? E eu dou conselhos muito assim, como eu daria para meus filhos. Eu acho que você tem que ter em mente o que você quer da vida. Se você quer realmente chegar em patamares maiores, não há almoço de graça nessa vida. Você tem que pagar por alguma coisa. Você não pode pensar que você vai receber tudo de mão beijada. Nem quem é rico, se não se dedicar a aprender alguma coisa, tem aquilo garantido, porque pode dilapidar o patrimônio todo do pai porque não soube administrá-lo. Cultivar, né? É tudo uma escolha na vida. Então, se você quer realmente ser um bom profissional na nossa área de odontologia, é focar nas bases. Não pense que porque você é bom de Instagram, porque você é bom de mídia social, porque você sabe lidar bem com a parte de softwares, fazer um novo software que surgiu, você vai ser o melhor. A tal da odontologia digital, ela é uma falácia. A realidade pura é essa. Ela é importante para instrumento de trabalho, mas ela não transforma nada em nada. Os bons profissionais serão sempre bons profissionais. Tendo a base, serão sempre bons profissionais. Longe, né? Então, não pense que você um dia, porque você ouviu falar que aquilo ali, aquele software novo é o caminho. O que está atrás daquele software é isso aqui, ó. É o cérebro, né? Se você exercitar isso aqui bem, você vai ser muito bom no que você faz. E não tem jeito. Não há realmente uma fórmula fácil. Seria fácil agora eu falar, olha... Ia ser bom vendia, né? Se tivesse a pessoa... Já pensou, gente? Ju, ela que está aqui no dia a dia, eu falo, não adianta você contar só que você tem que ser você, né? Não é contar comigo. É óbvio que ela vai ser beneficiada por ter um pai na área que vai vai dar para ela os caminhos, talvez, já trilhados por mim, que eu errei, vai por aqui, que é mais tranquilo. Não tem tanta pedra, mas não tem como fazer por ela. E aí, minha Ju... Eu acho, Pro, que assim, a faculdade de odontologia, no geral, quer dizer, a minha concepção da faculdade aqui é uma faculdade cansativa. Tipo, eu no meu dia a dia, é uma faculdade cansativa, uma faculdade que demanda muito de você, que você tem que... Mas, assim, eu acho que se você
se você quer fazer, se você quer estudar, e se você tem o interesse de sentar e procurar e não focar só no que a faculdade traz pra você, porque assim, eu gosto muito de procurar também, eu gosto de usar os livros e tal, porque não é só o que a faculdade traz, eu acho que você tem que ir além disso também e procurar e entender e ter curiosidade. Então assim, acho que se você entra sabendo que você quer ser o melhor e que é isso que você quer, eu acho que você tem que ter isso na cabeça. Você, como a gente falou antes, é um mercado que não tá saturado, mas que se você tem isso na cabeça de que você vai ser o melhor, de que você quer ser o melhor, de que você quer fazer, vai dar certo. E se dedicar, né? Com certeza. E, assim, no eu tenho mínimo, meu ser o pai... melhor do que você é, do que você pode dar, né? Não quer dizer que você vai ser o melhor de tudo naquilo que você faz, mas dar o melhor de si, né? Com certeza. Eu entendi o que ela falou nesse sentido Dá mesmo. o melhor de si. Dá o melhor de si. E eu tenho meu pai, mas é como a gente falou agora, ele não vai fazer por mim, né? Óbvio que é um caminho andado, que é uma ajuda, que é um... Enfim, mas eu tenho que ter o conhecimento também. Total. É isso aí. Eu tenho uma frase, agora que eu estou me lembrando, uma frase que eu repito, eu não sei se eu falei na turma, se eu falei, você vai lembrar agora. Mas tem uma frase que ela é constante na minha vida. Tem gente que fala assim, poxa, como é que você fez isso? Você fez assim, você fez assado e tal. E as coisas na minha vida, elas vão acontecendo. Tem um planejamento? Tem. Mas eu sou muito movida também pela força, não só da minha mente, da minha razão, mas pela força da minha emoção. Aquilo tem que ser... Eu tenho que gostar, e aquilo tem que estar no meu coração e na minha alma, né? Para poder se concretizar. E aí, às vezes, o sonho ele é gigante, né? Mas quando a gente se coloca no caminho e começa a caminhar, um mar de possibilidades também se abre, né? E eu de verdade acredito que a gente vive num universo de uma possibilidade de abundantes possibilidades. Mas se você não está atento, não tem o seu foco, não está ali caminhando e observando aonde você quer chegar, né? Observando a sua trilha, às vezes você não consegue dar passos mais largos rumo àquele seu objetivo final, porque falta um preparo, falta um estudo, falta conhecimento técnico, conhecimento científico. A gente não pode abrir mão daquilo. Mas se tem um sonho, tem um projeto em mente e se colocou no caminho, começou a caminhar, eu tenho certeza absoluta que realmente o universo de abundância ele vai se abrir para que você chegue lá, né? No topo, no pico, enfim. Boas falas, né? é verdade. Naquele seu objetivo final, da melhor forma possível. Com certeza. Né? E acredito verdadeiramente que a gente veio aqui para ser feliz de verdade. Sim. E tem que chegar em um lugar para você ser feliz, né? Isso. Você tem que chegar em algum lugar. Não que você só seja feliz se chegou no lugar, mas a sua caminhada ela também tem que ser feliz. Sim. Né? Por isso que eu preciso dessa emoção. Né? Que eu preciso ser feliz ao longo de toda a caminhada. Isso não significa dizer que eu não tenha, eu e todo mundo, né? Estou usando a linguagem na primeira pessoa, mas acho que se amplia para todos, que não tenhamos dificuldades, que elas existem de fato. É isso? E elas moldam a gente, né? Moldam. Sim. Com certeza. É aí que a gente vai lapidando a pedra bruta até ela virar um diamante. 100%, concordo 100% com você. É isso aí. Tô filosófica. Mas tem que estar também. E você falou uma coisa legal que é do caminho, né? Porque às vezes uma coisa que a gente fica buscando sempre eu vou ser feliz quando atingir isso, eu vou ser feliz quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver uma casa. O caminho tem que mais ser importante, alegre, porque é o mais longo, né? Tem que ser alegre. E aqui tem muita alegria, viu, Pro? Tá vendo? Pois que bom. Meu pai o dia todo rindo. Isso é verdade. É isso aí. Gostariam de deixar mensagens finais e tal, enfim. Viu? Eu agradeço muito ao convite, eu acho muito legal a gente sair um pouquinho daquela questão técnica. Estou acostumado toda hora aula, aquela coisa de ortodontia, tá? Isso aqui é uma coisa descontraída. Quando o Ju falou conversa, assim, né? o que eu vou falar? Filha, é um nervosa, papo. Pro. É um papo, né? É um papo entre amigos, pô. A gente conhece há quantos anos? Pois é. Voltando ao papo. Vizinha, né, mas Pro? é verdade, não? Então a gente tá bater um papo e tirar um pouco daquele peso de falar sobre isso, sobre odontologia e tal. E poder, de alguma forma, eu acho que isso aqui, de alguma forma, ajuda as pessoas que estão ouvindo, né? Absoluta. Especialmente quem está... Não é só quem está começando, não, viu, Mickey? Às vezes a pessoa está ali fazendo uma coisa que não gosta ou tem dúvida a respeito do seu tratamento. Eu estou tratando mal meus pacientes, podia estar melhor.
todo mundo erra, a pessoa está ouvindo da gente, né? Verdade. Todo mundo erra, a gente tem que estar o tempo todo tentando acertar, mas todo Verdade. mundo erra. E para aquele que está começando, também ouvir um pouco da experiência dela, que está começando, minha, que estou há mais tempo, sua. Pois Isso é. aqui pode ajudar muita gente, Com viu? certeza. E parabéns pelo seu podcast. É isso. Muito lindo, viu? Parabéns e vai Muito obrigada. vai pelo ser muito convite. sucesso. Tá Senti muito vendo? importante. Amém. Vamos lá. Viu? Foi um prazer enorme tê-los aqui Prazer nosso. conosco. A gente realmente fica muito feliz por recebê-los, né? E a vocês que nos acompanharam aqui até agora, até o próximo Pod Ícones, e um prazer enorme ter a sua audiência. Um abraço grande e venham sempre com a gente. Com certeza absoluta, alguma coisa do que foi falado aqui vai ser de grande valia para a sua vida, e esse é verdadeiramente o nosso desejo. Um abraço grande, até a próxima, segunda-feira tem mais.